Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa unidade A, ou seja, a gente vai entrar propriamente no conteúdo dessa disciplina. E aí no ambiente vocês vão encontrar um texto bastante amplo, bastante desenvolvido a respeito das tecnologias e dos novos paradigmas, tecnologias digitais, né? E dos novos paradigmas para a educação. Então ali vocês vão encontrar vários conceitos relacionados à importância dessas tecnologias digitais na educação e também vão encontrar algum material a respeito de ambientes virtuais de aprendizagem, como o próprio Moodle que a gente está utilizando agora. Então, o que eu quero nesse vídeo, na verdade, é ampliar um pouquinho ou trazer algumas outras visões a respeito desses conceitos que já estão desenvolvidos no texto. Então, esse vídeo serve de uma introdução e de um apoio para que vocês tenham um pouquinho mais de informação sobre o tema. Bom, quando a gente fala de educação hoje, a gente tem que pensar no público que a gente tem chegando à escola. Esse é o principal fator que a gente tem com o qual a gente tem que se preocupar. Quando eu, por exemplo, estava na escola, há uns tantos anos atrás, o público que existia era muito diferente do público de hoje. Então a gente tinha crianças com outro tipo de relação com a escola, outro tipo de relação com os adultos, outro tipo de relação com a sociedade, com o mundo à sua volta. Hoje a gente tem crianças que não conhecem um mundo antes da internet. As crianças que chegam na escola hoje são crianças conectadas, são crianças que nasceram imersas nessa tecnologia digital com a qual a gente convive e nunca conheceram um mundo sem internet, sem tecnologia digital, sem conexão. Então elas têm, diferente da minha época, por exemplo, em que o professor era a fonte do conhecimento e quando a gente queria ampliar alguma coisa, a gente tinha que buscar em livros, bibliotecas. Para fazer um mestrado, um doutorado, a gente tinha que viajar a outros países e buscar em bibliotecas de outras universidades de outros países. Era tudo muito difícil, tudo muito complicado. Hoje, as crianças têm informação, não estou falando conhecimento, estou falando informação na ponta dos dedos. A qualquer momento tem uma dúvida, né, sei lá, sobre saúde, a tão famosa expressão Dr. Google resolve tudo, né? Tem uma dúvida sobre algum tema, eu vou lá, procuro num buscador e encontro respostas, né? Nem sempre as mais adequadas, nem sempre as corretas, mas eu encontro respostas. Então o professor não tem mais aquela aura de sabedoria que muitas vezes a gente via nele antigamente. Então, se trata hoje de a gente perceber essa questão geracional. Então, pensando um pouco em termos de gerações, né? Aquelas crianças nascidas lá por 40, 50 são chamadas da geração Baby Boomers. Foi uma explosão geracional, né? Os soldados, eu costumo brincar quando trato desse tema, os soldados lá da Segunda Guerra estavam voltando para suas casas, a população tinha sido em boa parte dizimada, né, pelas guerras, muita gente morreu na Segunda Guerra Mundial, e os soldados estavam com saudade de casa, né, voltavam para casa e reproduziam, né, era um monte de filho. Então essa geração pós-guerra é a geração que vai crescer e vai se tornar o hippie, né, paz e amor e tal, toda aquela coisa que a gente conhece, né? Contra a guerra, tudo pela paz, os experimentos com drogas, com alucinógenas e tal. Então, depois disso, nós temos a geração nascida aí nos 60, 70, que vai ser adolescente aí pelos anos 80, 90. Então, aqui no Brasil,
a gente tem, né, a expansão do punk, né, o punk rock, e com toda a sua cultura. Claro que isso já vinha de antes na Inglaterra, né? Mas no Brasil a gente tem isso muito fortemente, e aí tem novamente uma inversão, né? Segunda Guerra Mundial, a guerra, obviamente, depois paz e amor, e aí vem o punk, que tem aquela pegada mais violenta, né? A própria dança punk, ela é bastante violenta. Então tem essa nova forma de ver a sociedade, né? Sempre cada nova geração tem aquele aspecto de tentar ir contra a maré estabelecida, contra os seus progenitores, né? Contra a geração anterior. Então tenta reconstruir a sociedade desde uma nova perspectiva, entendendo que aquilo que os seus pais fizeram não estava dando certo. Então existe uma tendência a isso. Depois nós temos as crianças nascidas nos 80, 90, especialmente a partir dos 90, né? Que é a geração do milênio, né? Aquela geração que vai se tornar adolescente ali na virada do milênio, né? Na transição do século XX para o XXI, e que já começam então a ter esse impacto das tecnologias digitais. Mas, sobretudo, a gente tem as crianças nascidas na década de 90, que para autores como Mark Prensky, por exemplo, vão ser chamadas de nativos digitais. São as crianças, talvez não no Brasil ainda tão fortemente, mas já nos Estados Unidos, na Europa, especialmente nos Estados Unidos, de onde surge a net, né, a rede, a internet. Então já vão ter conexão, já vão ter ligação com esse mundo digital e vão começar a perceber o mundo à sua volta de uma outra maneira. Outros autores, como Wim Vrakin, que são dois holandeses, que fazem estudos muito semelhantes ao de Prensky, tratam de geração Homo sapiens, de zapear, que é mudar o canal, né? Enlouquecidamente, ali, usar o controle para ir mudando o canal, zapeando. Né? Então, a geração Homo sapiens, né? Aquela geração de crianças, de jovens, de adolescentes que muda muito rapidamente, tem uma agilidade, talvez uma agilidade mental, segundo alguns estudos, muito grande, né? Tem uma percepção diferente da aprendizagem, não seguem mais aquele roteiro pré-determinado de pegar um livro e iniciar ali na primeira página e terminar. É uma geração que lida com o hipertextual, né? que lida com essa coisa de tá lendo, daí tem um hiperlink, vai para outro texto, descobre outras coisas, volta, ou às vezes não volta, segue em frente. Então é uma outra percepção, são multitarefa, ou seja, fazem várias coisas ao mesmo tempo e ainda assim conseguem ter aprendizado. Para essas crianças, ficar sentado numa cadeira, olhando a nuca do colega, é um martírio, é uma tortura. Então tem uma percepção diferente, tem uma relação diferente com a vida, com a sociedade. Já outros autores, como por exemplo, nós temos o conceito de geração app, né? Geração dos aplicativos, que vem de Gardner, Howard Gardner. Então essa geração app, já situada aí no início do século XXI, os jovens nascendo, as crianças que nascem no século XXI já, né? Agora mais para 2010, por aí, já tem essa, né, questão do aplicativo, né, a questão de como lida com os dedos, né, aquela agilidade de lidar com essa tecnologia digital, então a geração app. Então são nomes diferentes para o mesmo conceito, né, com pequenas variações, mas são crianças que muitas vezes são consideradas hiperativas, muito embora muitas vezes isso não seja verdade. Né? São apenas crianças que têm um outro tipo de relação e que muitas vezes nós, adultos, nós de uma outra geração, não conseguimos entender. Então é importante a gente ter claro esse tipo de mudança, né? de percepção dessas crianças, porque elas chegam na escola e uma sala fechada, todo mundo enfileiradinho, um adulto lá na frente, para sair para o banheiro tem que pedir permissão, tem um outro adulto cuidando do corredor,
a escola é murada, muitas vezes com arame farpado, inclusive, né, com grades. Então, é uma coisa bastante assustadora. A escola é uma coisa bastante assustadora, como ela está se significando agora, né, como ela está apresentada agora. Então, existem, por exemplo, Foucault é uma pessoa que discute muito essa questão da escola, e inclusive tem a comparação da escola com um sistema prisional, né? E se a gente for pensar, a escola tem essa aparência de prisão, e tem normas, e tem condutas que lembram muito a prisão, né? O horário da merenda, né? Todo mundo enfileiradinho, indo para a merenda. Tem muitas coisas assim que nos dão o que pensar. Bom, fora isso, o que eu quero nesse vídeo é que a gente pense essa questão da geração. O que a gente encontra na escola hoje é uma nova geração, uma geração que tem uma relação diferente com a informação. E nós, como professores, temos que pensar diferente também para chegar nesse público, para alcançar essas crianças, para conseguir dialogar com essas crianças. Não basta um monte de conteúdo, não basta jogar conteúdo para essas crianças. Elas têm conteúdo, elas têm informação. O que a gente precisa é aprender como lidar com esses conteúdos, como fazer com que essas crianças consigam construir, a partir de conteúdo e a partir de informação que elas têm amplamente, como construir conhecimento. É isso que a gente precisa fazer. Oportunizar essa criação de sentido crítico, de uma percepção mais profunda da realidade, além daquela mera informação que a criança tem. Então isso é importante dentro do nosso papel como professores. Existem vários materiais que a gente pode acessar. Eu disponibilizei para vocês no ambiente alguns vídeos, algumas coisas para a gente refletir um pouco mais, para a gente pensar um pouco mais a respeito. O vídeo do buraco no muro, que é uma experiência muito interessante, que eu sugiro que vocês deem uma olhada. Eu não vou aqui tratar especificamente do tema, porque eu não quero... eu quero que vocês deem uma olhada no vídeo propriamente para entender como é que funciona essa experiência do buraco no muro, que é muito interessante. E com base em tudo isso, o que eu quero dizer é que, segundo Mark Prensky, nós somos imigrantes digitais. Nós estamos entrando, nós conhecemos o mundo sem internet e nós, em geral, né, existem professores muito jovens que já nasceram dentro dessa outra vibe, né, dessa outra vibração, mas, em geral, os professores, os adultos, são os educadores, em geral, não apenas professores, mas pessoas que lidam com a educação, são pessoas que são imigrantes digitais. Eles estão chegando, eles vêm de um outro mundo, um mundo em que não havia conectividade, que não havia essa relação com o digital, e eles entram, nós entramos nesse mundo digital como imigrantes, tentando descobrir, tentando entender. Então, é importante que a gente aprenda a lidar. A gente não precisa ser expert em tecnologias, longe disso, mas a gente precisa aprender a lidar com tecnologias para conseguir dialogar com o nosso aluno. E a gente vai descobrir muitas vezes que no momento que a gente se interessa, pelo simples se interessar pelo tema, a gente consegue estabelecer essa ponte e consegue buscar no nosso aluno a ajuda necessária para a gente conseguir construir melhor com as tecnologias. Determinados aplicativos, determinadas ferramentas que a gente não sabe manejar, muitas vezes os nossos próprios alunos nos ajudam. E aí se cria um reconhecimento a esse aluno, que é muito bacana no diálogo pedagógico, e se cria então essa real construção de conhecimento, porque eu tenho conhecimento pedagógico, eu tenho informação sobre a minha matéria, sobre o meu conteúdo, de uma maneira mais aprofundada, mais pensada, mais crítica que meramente o que está disponível na rede, e o meu aluno tem conhecimento tecnológico, e esse encontro permite a abertura de um diálogo muito bacana. Existem escolas, por exemplo, em que existem grupos de alunos que são monitores,
que ajudam os professores a elaborar aulas com o uso de tecnologias. É uma valorização muito grande do aluno nesse caso, e os próprios alunos se comprometem mais e ajudam mais, e as aulas funcionam de uma maneira muito mais bacana. Então a gente tem como pensar para esse novo público uma nova maneira de agir, uma nova maneira de interagir e conseguir construir conhecimento de uma forma bem bacana, sem aquela coisa de ter que ficar gritando na sala de aula, sem aqueles preconceitos que muitas vezes a gente tem com relação aos alunos, que são imaturos ou que são hiperativos, né? Então a gente tem que repensar alguns desses conceitos, entender essa geração nova que chega à escola. E por último, assim, para terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer que sim, é importante que o professor desenvolva essa relação com a tecnologia, que ele entenda um pouco, como eu disse, não precisa ser expert, mas mais importante que tudo é a gente entender que a tecnologia não salva a educação. Existem muitos professores que acreditam, vou fazer uma pós em TICs, né, em tecnologias digitais, tecnologias da informação e da comunicação, porque eu acho que isso aí vai salvar a minha sala de aula. Não salva. É a minha relação com o aluno, é o ser humano por detrás da máquina que salva uma sala de aula. Então, a tecnologia é bacana, a tecnologia é importante, eu preciso me apropriar dessas ferramentas, mas ela sozinha não vai salvar a minha sala de aula. Quem salva a minha sala de aula sou eu, em contato, em relação com o meu aluno. Isso salva a sala de aula. Então é importante a gente ter isso muito claro, né? Não devo ter ojeriza, né, ódio das tecnologias, como muitos professores têm, como muitas pessoas têm de maneira geral, mas tampouco posso acreditar que vai ser só a tecnologia que vai salvar a minha sala de aula. O ser humano, na sua relação, pode salvar muita coisa, apesar dos momentos difíceis que muitas vezes a sociedade passa, né? Então, isso é que tem que ficar claro para nós. Tecnologia é importante, mas é o ser humano, com a sua ação humana, que pode salvar a educação, ok? Então era isso aí, gente. Espero que o vídeo tenha ajudado um pouquinho. Temos mais material no ambiente e desejo a vocês um excelente trabalho. Um abraço e até a próxima.